Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Fundamentos Matemáticos para a Computação. Tema da aula: proposições, representações simbólicas e tautologias. Olá, alunas e alunos do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Meu nome é Cláudio Fabiano Mota Toledo. Eu vou acompanhar vocês nessa disciplina. O professor Cláudio é um homem de pele clara, cabelos curtos e escuros. Ele usa óculos de grau de armação preta e é visto do pescoço para cima, de costas para uma parede branca, com 2 quadros com formas geométricas coloridas. A tela está dividida entre um slide de fundo claro à esquerda, com o nome da disciplina e o tema da aula, e a miniatura do vídeo do professor Cláudio à direita. E nesta videoaula vamos falar de proposições, representações simbólicas e tautológicas. Vou começar com uma visão geral, inclusive, da disciplina, depois apresentar conectivos e valores lógicos, a ideia de tautologia e contradição e equivalências tautológicas. Bom, a disciplina ela vai fornecer uma base matemática para auxiliar outras disciplinas, como é o caso de projeto de algoritmos e noções de complexidade. Para isso, vamos introduzir os fundamentos de matemática discreta, principalmente considerando conceitos algébricos e lógicos. Bom, nessa parte de lógica que vamos iniciar hoje, começamos estabelecendo o conceito de proposição. Proposição é uma sentença que você consegue atribuir um valor verdade, ela é falsa ou verdadeira. Então, 2 é primo, nós sabemos que 2 é divisível por 1 e por ele mesmo, logo é um número primo, isso é verdadeiro. A Terra é plana, temos já bastante ciência, para sustentar o fato de que a Terra não é plana, isso é falso. X é maior que 20? Bom, nós não temos contexto, domínio, não sabemos o domínio de X. Então, nós não temos como, não sabemos se X é uma coleção de objetos, se X são valores inteiros, então nós não temos uma ideia clara para poder estabelecer isso como uma proposição. Por outro lado, a pergunta, quem ganhou o jogo? Tem o mesmo problema, quer dizer, é uma pergunta, como que eu vou contextualizar isso, e atribuir um valor verdade? Então, nós não temos como fazer essa atribuição de valor verdade para perguntas, questionamentos. Então, não é uma proposição. A inflação será menor este ano. Algumas pessoas podem concordar que isso seja verdadeiro, dado o cenário de pandemia, outras podem discordar de que até o fim do ano ela vai disparar. O fato é que eu consigo atribuir um valor verdade. Então, novo slide com o título Conectivos e Valores Lógicos. No canto superior direito, ícones divididos em 3 colunas. Polegar para cima e em verde um check e um emoji feliz. Polegar para baixo e, em vermelho, um X e um emoji triste. Polegar para a direita e, em azul, um ponto de interrogação e um emoji com a boca reta na horizontal. É uma proposição. Para compor proposições, nós usamos conectivos. No caso, o conectivo E, que eu estou apresentando aqui, passa a ideia de conjunção, ou seja, eu quero que a proposição A e B ocorram. Para isso, nós interpretamos esse conectivo numa frase como e, mas também, além disso. E aí nós temos aqui, Maria é dentista, mas gosta de doces. Então, o A seria uma representação para Maria é dentista, o B para a proposição Maria gosta de doces. E aí nós podemos fazer a composição disso. O A é Maria dentista, o mas representa o conectivo e gosta de doces seria Maria gosta de doces, B. E aí temos formalmente essa representação para a conjunção A e B. No slide lido pelo professor, a conjunção é representada por um sinal circunflexo, lido como E. A representação apontada pelo professor é A conjunção B. Nos próximos slides, o professor explica tabelas verdade, cujas colunas são os elementos de uma proposição composta e as linhas são preenchidas com V ou F. Novo slide com uma tabela verdade à direita, com 3 colunas, A, B e, entre parênteses, A circunflexo B. E analisar os valores verdades? Bom, para isso, criamos uma tabela verdade com todas as entradas possíveis, onde, se Maria for dentista e de fato gostar de doce, o que foi estabelecido é verdadeiro. Por outro lado, se Maria é dentista e não gosta de doce, é falso, porque nós supunhamos as 2 condições e uma delas não ocorre. Então, é falso. O contrário, a mesma coisa se Maria não é dentista e gosta de doce. Uma das condições não é satisfeita. Então, o que foi dito não ocorre, já que supunha Maria dentista e Maria gostando de doces.
Nesse caso, se Maria não é dentista e não gosta de doce, também vai ser falso. Ou seja, é sempre falso quando pelo menos uma das condições não se verifica. Na conjunção. Na disjunção, temos a ideia do ou inclusivo. Novo slide sobre disjunção inclusiva, representado pela letra V, e lido como ou. À direita, uma tabela verdade com as colunas A, B e, entre parênteses, A, V, B. Então, esse símbolo aqui, e a frase então ficaria: Maria é dentista ou gosta de doce. Nesse caso, basta uma das condições ocorrer. Então, se Maria é dentista e de fato gosta de doce, verdadeiro. Mas se Maria é dentista e não gosta de doce, continua válido, porque queremos uma proposição ou outra acontecendo. Se Maria não é dentista e gosta de doce, continua válido. Só vai ser falso se as duas condições não se verificarem. Certo? Então, é sempre verdadeiro quando uma das condições se verifica no ou inclusivo. No ou exclusivo, conhecido como show ou shore em inglês, né, temos esses dois símbolos que vocês vão encontrar no livro para representar. Novo slide sobre disjunção exclusiva, representada por um sinal de mais circulado ou pela letra V sublinhada, ambos lidos como ou exclusivo ou como show. À direita, uma tabela verdade com as colunas A, B e, entre parênteses, A mais circulado, B. E considere a sentença: neste momento, João toca piano ou João toca guitarra. Nesse caso, nós estamos supondo que ou ele está no estado de tocar piano ou no estado de tocar guitarra. Se João toca piano e toca guitarra ao mesmo tempo, isso não faz sentido, porque nesse momento ele vai estar fazendo uma coisa ou a outra, exclusivamente. Se ele toca piano e não toca guitarra, coerente com a proposição se mostra válida. Se ele não toca piano, mas toca guitarra, a mesma coisa. Agora, por outro lado, se ele não toca piano e não toca guitarra, ele era suposto estar em um dos estados, e ele não está nesse momento. Então, é falso. Bom, a negação, ela faz uma inversão da proposição. Novo slide sobre negação, representada por um apóstrofo. Na tabela verdade à direita, duas colunas. A negado. Se Maria é dentista é a proposição dada, a negação disso é Maria não é dentista. Nós invertemos o valor verdade, certo? Se é verdadeiro é falso, se é falso é verdadeiro. Só que temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, negar que vai fazer sol amanhã seria não vai fazer sol amanhã, uma negação válida. Ou é falso que vai fazer sol amanhã. Agora, afirmar como contraponto que vai chover amanhã não seria uma negação uma negação correta, seria uma negação incorreta, já que, por exemplo, poderia estar nublado, né? Então, temos que ter esses cuidados em lógica. Outro caso, você comprou um joguinho e ele é difícil e caro, essa é a sua proposição. Negar isso não é dizer que o jogo não é difícil e não é caro, porque, lembre-se, basta que uma das condições não se verifique para isso aqui referência ao jogo é difícil e caro. Ficar inválido, digamos assim. Então, negar isso vai nessa linha, ou seja, o jogo não é difícil ou não é caro, certo? Essa seria uma negação correta. Ou, se você quer usar um antônimo, mesma coisa, você não vai poder afirmar o jogo é fácil e barato, e sim, o jogo é fácil ou barato. Bom, no condicional, nós temos uma ideia de uma situação levando a outra. Por exemplo, se Maria tirar férias, então ela vai descansar. Então, A seria Maria tirar férias, onde chamamos isso de antecedente, e B seria Maria vai descansar, que é o consequente. Então, nós temos a verdade A implicando, levando a verdade B. E podemos fazer a leitura de A implicando em B como se A, então B. No slide explicado pelo professor, a representação para condicional é uma seta para a direita, que pode ser lida como implica em. Novo slide com uma tabela verdade com 3 colunas. A, B e, entre parênteses, A, seta de implicação, B. Vamos ver a tabela verdade disso. Se Maria tira férias, então ela vai descansar. Se ela tira férias e descansa, o que foi dito é verdadeiro. Né? A férias levou Maria a descansar. Se, por outro lado, Maria tira as férias e não descansa, significa que o que foi estabelecido é falso.
Por outro lado, se Maria não tira férias, nós não temos como verificar essa relação de Maria tirar férias, levar ela a descansar. Então, essa proposição continua sem poder ser verificada, então, a princípio, ela é verdadeira. Tá? Mesma coisa, Maria não tira férias e Maria não descansa. Não muda nada. Essa primeira proposição não foi verificada para a gente avaliar o consequente dela. Então, continua valendo. Né? Falso e falso, mas o resultado é verdadeiro. Nesse contexto, diferentes formas em português da gente passar essa ideia. Então, se A, então B, A condicional a B, ou de interpretar isso, melhor dizendo, né? A logo B, A só se B ocorre, A somente se B ocorre, B segue de A é uma condição suficiente para B, ou seja, basta A para verificarmos B, e B é uma condição necessária para A, uma vez que A foi verificada. Então, tudo isso nos ajuda a começar a ter essa noção da implicação, e os exercícios, é claro, vão nos ajudar a trabalhar essa ideia. O bicondicional, ele atua da seguinte forma. Você tem o condicional na ida e na volta, vamos pensar assim. Novo slide sobre o bicondicional, representado por uma seta fina de via dupla. No exemplo, as duas proposições são A, Maria acorda cedo. B, Maria chega no horário. Maria acorda cedo, C e somente C chega no horário ao trabalho. Então, nós temos Maria acorda cedo e Maria chega no horário, as duas proposições. Então, A, C e somente C, B. A é condição necessária e suficiente para B. E como que fica o valor verdade disso? Nós avaliamos a ida e a volta. E o bicondicional é a conjunção disso. Novo slide com uma tabela verdade de 5 colunas. A, B, A seta de implicação B, B seta de implicação A. E na última coluna, abre parêntese, A seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo entre parênteses B, seta de implicação A. E os seguintes valores. Linha 1. Se as proposições A e B são verdadeiras, então a implicação de A em B e a implicação de B em A são verdadeiras. Portanto, a conjunção das duas implicações é verdadeira. Linha 2. Se A é verdadeiro e B é falso, então a implicação de A em B é falsa e a implicação de B em A é verdadeira. Portanto, a conjunção das duas implicações é falsa. Linha 3. Se A é falso e B é verdadeiro, então a implicação de A em B é verdadeira e a implicação de B em A é falsa. Portanto, a conjunção das duas implicações é falsa. Linha 4. Se as proposições A e B são falsas, então a implicação de A em B e a implicação de B em A são verdadeiras e, portanto, a conjunção das duas implicações é verdadeira. No mesmo slide, aparece uma nova tabela à direita com 3 colunas. As duas primeiras são recortes das colunas A e B da tabela anterior, e a terceira é a bicondicional entre A e B. A implicando em B e B implicando em A. Então, dessa forma, nós vamos ter verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Então, observe que, para interpretar o bicondicional, olhando as entradas, nós observamos que quando os valores verdade são idênticos, o resultado do bicondicional é verdadeiro. Quando os valores verdade são diferentes, o resultado do bicondicional é falso. Bom, agora que temos a noção dos conectivos, podemos estabelecer representações mais complexas. E aí temos o conceito de fórmula bem formulada, que é uma cadeia que forma uma expressão válida. Então, por exemplo, aqui temos uma expressão válida. Ou João estuda ou João trabalha. Além disso, ele gosta de cozinhar. Então, temos A para João estuda, o conectivo ou, B para o João trabalha. Repare que esse conectivo ou aqui é só para passar a ideia de junção. Além disso, ou ponto, passando a ideia do E, ele gosta de cozinhar. C. É o próprio ele e o próprio João. Então, nesse caso, nós teríamos essa representação matemática, onde isso aqui forma uma proposição e essa aqui é uma outra proposição, compondo essa fórmula bem formulada.
No slide explicado pelo professor, o termo fórmula bem formulada é escrito com a sigla FBF. Abaixo, a representação matemática citada é, abre parêntese, AVB, fecha parêntese, circunflexo C. O professor cita a primeira proposição como A, disjunção B, e a segunda proposição como circunflexo C. No exemplo lido, as proposições estão identificadas. A. João estuda. Símbolo V, ou. B. João trabalha. Símbolo circunflexo. Além disso. C. Ele gosta de cozinhar. E para isso, então, torna-se importante estabelecer a ordem de precedência. Então, para conectivos dentro de vários parênteses, efetua-se primeiro as expressões dentro dos parênteses mais internos. Depois, nós avaliamos a negação com prioridade sobre conjunção e disjunção, depois o condicional, depois o bicondicional. Então, por exemplo, uma maneira de você enxergar essa expressão seria que você primeiro aplica a negação, depois avalia a disjunção. E não essa forma. A negação não está aplicada à expressão como um todo. Tá? No primeiro exemplo, AVB apóstrofo. O correto é a fórmula AVB entre parênteses apóstrofo. E a maneira errada apresentada é, abre parêntese, AVB, fecha parêntese, apóstrofo. Na proposição abaixo, nessa FBF aqui, nós vamos ter que primeiro vamos avaliar, lembrem-se, o ou para depois o condicional. Então, nesse caso, você avalia a disjunção para depois avaliar a implicação. Essa interpretação não segue a precedência estabelecida, está errada. O segundo exemplo é AVB, seta de implicação C. A maneira correta é, abre parêntese, AVB, fecha parêntese, seta de implicação C. A fórmula errada é AV, abre parêntese, B, seta de implicação C, fecha parêntese. Novo slide com duas fórmulas. A primeira é AV, abre parêntese, B, seta de implicação C, fecha parêntese, apóstrofo. Bom, nesse caso, mas nós, é claro, podemos usar os parênteses para estabelecermos a nossa precedência e podemos identificar nas FBFs os conectivos principais, como é o caso aqui. O ou é o conectivo principal, o mais interno é a implicação, o condicional, depois temos aqui a negação e unindo tudo como conectivo principal, o ou. O professor indica o sinal V como o conectivo principal, a seta de implicação como o conectivo mais interno e o apóstrofo como a negação. A segunda fórmula do slide é composta por uma implicação entre duas expressões principais. Abre parêntese, A, circunflexo C, fecha parêntese, seta de implicação como conectivo principal. Abre dois parênteses, B, V, C, fecha parêntese, apóstrofo, seta de implicação, A, fecha parêntese. Os sinais dentro dos parênteses são identificados como conectivos mais internos. Aqui também identificamos essa expressão conectada pelo conectivo principal a essa segunda, né? E internamente aos parênteses temos esse e, o ou, depois vamos ter aqui uma negação e uma outra implicação. Bom, e quantos valores de verdade são possíveis dependendo da quantidade de proposições simples que eu estabeleço, né? Então, se eu tenho uma proposição, ela vai ser verdadeira ou falsa. Se eu tenho duas proposições, eu já passo a compor isso com 4 possibilidades. 3 proposições me alavanca, ou seja, eu estou sempre dobrando, agora 8 possibilidades. Então, observem que, quando eu falo de possibilidades, né, a maneira de você entender essa árvore é o quê? Que para cada caminho que eu sigo, eu vou ter uma composição, uma entrada diferentes. Então, para 3 proposições simples, eu vou ter todas essas entradas possíveis, como representadas por cada caminho que eu sigo aqui nessa árvore, tá? Então, para n proposições, como já deu para perceber aqui, eu vou ter 2 elevado a n resultados possíveis
de combinações para avaliar. No slide, um diagrama de árvore é composto por círculos que se ramificam para baixo, com V à esquerda e F à direita. A última linha do diagrama tem 8 círculos, e para cada um deles, uma entrada logo abaixo, com 3 valores cada. No lado esquerdo do diagrama, o caminho composto apenas por verdadeiro está destacado e forma a entrada V, V, V. No lado direito do slide, o número de proposições e os respectivos resultados. Uma proposição, 2 resultados, que é igual a 2 elevado a 1. 2 proposições, 4 resultados, equivalente a 2 elevado ao quadrado. 3 proposições, 8 resultados, que é igual a 2 elevado ao cubo. N proposições, 2 elevado a N resultados. Bom, e aí chegamos ao conceito de tautologia, que é uma maneira de a gente estar verificando o significado dessas expressões. Por exemplo, uma tautologia ela é uma fórmula ou proposição que é sempre verdadeira, para qualquer tipo de interpretação possível. Ou seja, Maria é médica ou Maria não é médica. Quer dizer, é estranho isso, né? É como se você pegasse um conjunto e o complementar dele e unisse, você tem tudo. Slide com o título Tautologia e Contradição. Abaixo o conceito de tautologia é explicado e o exemplo com uma tabela verdade de 3 colunas. A negado. A, V, A negado. A significa que Maria é médica e A negado que Maria não é médica. Os resultados da tabela são: linha 1, se A é verdadeiro e A negado é falso, então A, V, A negado é verdadeiro. Linha 2, se A é falso e A negado é verdadeiro, então A, V, A negado é verdadeiro. Então, observe, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, compostos num ou. Então, nessa forma, esse resultado é sempre verdadeiro na minha tabela verdade, fazendo com que essa expressão aqui seja uma fórmula que eu classifico como tautológica. Representa uma tautologia. Ele indica A, V, A negado. Outro exemplo, amanhã não vai chover, amanhã vai chover ou o céu estará azul. Portanto, o céu estará azul. Então, eu tenho aqui a negação, não vai chover, o céu estará azul, e o céu estará azul aparecendo novamente. No slide, com o exemplo citado, as proposições. A negado, amanhã não vai chover. A, amanhã vai chover. B, o céu estará azul. Abaixo, a fórmula. Abre parêntese, A negado, circunflexo, abre parêntese, A, V, B, fecha parêntese, 2 vezes, seta de implicação B. Ou seja, eu componho isso, ponto, e com essa expressão ou essa aqui, entre parênteses, e tudo isso aqui implicando no céu estar azul. Novo slide com a fórmula anterior e a tabela verdade correspondente com 6 colunas. A, B, A negado, A, V, B, A negado, circunflexo, entre parênteses, A, V, B. E na última coluna, abre parêntese, A negado, circunflexo, abre parêntese, A, V, B, fecham 2 parênteses, seta de implicação B. Dessa forma, quando eu vou avaliar essa tabela verdade, eu tenho que fazer aí, reparem que eu tenho o A negado, já se refere ao A, é uma aplicação sobre A. Então, eu tenho 2 proposições, o que eu vou me dar 4 entradas possíveis. Então, eu componho o A ou B, componho o A negado e o A ou B, e depois faço o resultado da implicação, que nesse caso, observe, isso aqui implicando em B, falso e falso é suposto verdadeiro, verdadeiro eu verifico aqui que implicou em verdadeiro, então é verdadeiro, e aqui é falso, que já mantém a proposição como válida. E eu tenho uma tautologia. A tabela verdade é preenchida com os valores. Primeira linha. Se A e B são verdadeiros, A negado é falso. Disjunção de A e B é verdadeiro. Conjunção entre A negado e a disjunção B é falsa, e a implicação dessa conjunção em B é verdadeira. Segunda linha. Se A é verdadeiro e B é falso, A negado é falso. Disjunção de A e B é verdadeiro. Conjunção entre A negado e A disjunção B é falsa, e a implicação dessa conjunção em B é verdadeira.
Terceira linha. Se A é falso e B é verdadeiro, A negado é verdadeiro. Disjunção de A e B é verdadeiro. Conjunção entre A negado e A disjunção B é verdadeiro, e a implicação dessa conjunção em B é verdadeira. Quarta linha. Se A e B são falsos, A negado é verdadeiro. Disjunção de A e B é falso. Conjunção entre A negado e A disjunção B é falso, e a implicação dessa conjunção em B é verdadeira. Na contradição, a fórmula ou proposição, ela vai ser sempre falsa, né? Para qualquer tipo de interpretação possível. Então, por exemplo, Maria é médica e Maria não é médica. Caramba, eu não vou conseguir ter os dois estados ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, compondo com o E, um exemplo bem claro, nós verificamos a contradição da proposição. No slide com o conceito de contradição, a definição lida pelo professor e o exemplo citado, com uma tabela verdade de 3 colunas. A negado, A circunflexo, A negado. Nas 2 linhas, uma das proposições é falsa e a outra verdadeira, o que faz a conjunção resultar em falso em ambas as linhas. No próximo slide, outro exemplo de contradição. A negação lógica é representada por um novo símbolo, semelhante a um hífen com uma linha vertical curta na extremidade direita, e é lido como não, antes do elemento ao qual se refere. Abaixo, a fórmula, abre parêntese, A, V, não há, fecha parêntese, seta de implicação, entre parênteses, B, circunflexo, não B. Abaixo, uma tabela com as colunas A, B, não há, não B, A, V, não há, B, circunflexo, não B. Abre parêntese, A, V, não há, fecha parêntese, seta de implicação, entre parênteses, B, circunflexo, não B. Né? Então, você quer 2 estados contraditórios. Então, um outro exemplo disso está aqui nessa implicação. Eu já montei aqui parte da tabela. O que nós vamos ter? Nós vamos compor o A ou não há, o que me leva a o A ou não há, tudo verdadeiro, o B e o não B, tudo falso, e isso implicando nisso... Ele indica os valores de A, V, não há, e de B, circunflexo, não B. O que vai acontecer? Vai ser tudo falso. Então, eu tenho uma contradição, porque para cada evento do antecedente, o consequente não se verifica. Tudo falso. Contradição. Bom, uma equivalência tautológica, ela ocorre quando essa bicondicional é uma tautologia. Então, nós representamos um bicondicional tautológico com essa expressão aqui, chamamos de uma equivalência tautológica, para indicar que a proposição A é equivalente à proposição B. Ou seja, eu posso usar tanto A como B porque eles se equivalem, né? Então, podemos substituir A por B ou vice-versa. O símbolo de equivalência tautológica é uma seta grossa de via dupla. Então, por exemplo, esse é o caso da lei de Morgan, onde negar uma disjunção significa negar cada termo de uma conjunção. Novo slide com a fórmula da lei de Morgan. Negação de, abre parênteses, AVB equivale tautologicamente a, entre parênteses, não há, circunflexo não B. Abaixo, uma tabela de 8 colunas, sendo a primeira A e a segunda B. O restante está em branco e será preenchido pelo professor. Então, o que eu vou ter aqui? Eu nego A, nego B, faço o A ou B aqui, nego A ou B, então eu vou sempre montando passo a passo cada termo da minha tautologia. E agora eu tenho o não A e o não B. Em seguida, quando eu estabeleço a equivalência, observem que esse meu primeiro termo deu falso, 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 verdadeiro, e esse meu segundo termo, falso, 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 verdadeiro. O primeiro termo é a negação de, entre parênteses, A, V, B. O segundo termo é não há, circunflexo não B. Valores verdades iguais num bicondicional é sempre verdadeiro. Então, isso aqui é uma tautologia e esse bicondicional é uma equivalência, estabelece uma equivalência tautológica conhecida como lei de De Morgan. Bom, então, nós vamos ter algumas propriedades representadas por equivalência tautológica, como é o caso da comutatividade, quando trocamos a ordem dos fatores,
No slide, a comutatividade tem como exemplos: 1. A, V, B é equivalente tautológica de B, V, A. 2. A circunflexo B é equivalente tautológico de B circunflexo A. Disjunção ou conjunção, associatividade, que é quando distribuímos, mudamos a ordem dos parênteses, quando todos os conectivos são iguais, então isso não faz nenhuma alteração, uma expressão equivale à outra. Na associatividade, também há 2 exemplos. Primeiro exemplo, abre parêntese, A, V, B, fecha parêntese. V, C é equivalente tautológico de A, V, entre parênteses, B, V, C. Segundo exemplo, abre parêntese, A, circunflexo, B, fecha parêntese, circunflexo C é equivalente tautológica de A, circunflexo, entre parênteses, B, circunflexo C. Temos a distributividade, que é quando distribuímos aqui, por exemplo, nós temos 2 conectivos diferentes, então eu distribuo aqui para dentro. Então, essa expressão é equivalente a essa aqui, e vice-versa. A mesma coisa aqui quando o E está do lado de fora e eu distribuo ele para dentro da expressão. Novo slide com outros tipos de equivalência tautológica e exemplos. Na distributividade, 2 exemplos da distribuição de A para os elementos internos dos parênteses. 1. A, V, entre parênteses, B, circunflexo C, é equivalente tautológico de, abre parêntese, A, V, B, fecha parêntese, circunflexo, entre parênteses, A, V, C. 2. A, circunflexo, entre parênteses, B, V, C, equivale tautologicamente a, abre parênteses, A, circunflexo B, fecha parêntese, V, entre parênteses, A, circunflexo C. Elemento neutro, que é quando eu componho aqui com o 0 representando a situação sempre falso, o 1 a situação sempre verdadeira. Então, A ou falso é sempre A e verdadeiro vai resultar em A. Elementos neutros, exemplo 1. A, V, 0 é equivalente tautológico de A. Exemplo 2. A circunflexo 1 é equivalente tautológico de A. O professor interpreta 0 como falso e 1 como verdadeiro. E o complementar, A e não A é 1, A ou não A é 1, e A e não A é falso, 0. Como a gente viu nos exemplos anteriores. Complementares. Exemplo 1. A, V, A negado é equivalente tautológico de 1. Exemplo 2. A circunflexo A negado é equivalente tautológico de 0. Novo slide com uma tabela verdade. Então, aqui só para verificar, nós temos o 1 como sempre verdadeiro, o 0 como sempre falso, o A e 1 verdadeiro e falso, replicando os valores verdades do A, o A e não A sempre falso, o A e 1 equivalente ao A vai ser sempre verdadeiro, e o A e não A equivalente ao falso, sempre verdadeiro, o que faz com que isso aqui seja uma equivalência tautológica. Bom, dessa forma, nós temos aqui expressões do tipo... Nós podemos fazer uma aplicação disso usando códigos. Então, por exemplo, se a pressão inicial for maior que a pressão final e não temos a pressão inicial maior que a final e temperatura maior que 20, não temos problema disso, eu faço o comando 1. Se não, eu faço o comando 2. A minha proposição seria pressão inicial maior que pressão final e temperatura maior que 20. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho um A aqui e negação de A e B. Beleza, temos essa proposição, essa FBF aqui. No slide, as proposições. A, pressão inicial maior que pressão final. B, temperatura maior que 20. E no exemplo mencionado pelo professor, o código. Se, abre 2 parênteses, pressão inicial maior que pressão final, fecha parêntese, e não, abre 2 parênteses, pressão inicial maior que pressão final, fecha parêntese, e abre parêntese, temperatura maior que 20, fecha 2 parênteses. Faça comando 1. Se não, faça comando 2. E a FBF formada é A circunflexo negação de, entre parênteses, A circunflexo B.
Só que será que eu consigo simplificar ela? Então, o que vai acontecer? Eu uso as equivalências tautológicas. Nós vamos fazer aqui nossa primeira demonstração para deduzir uma expressão mais simples. Aplicando a lei de De Morgan, eu troco o valor verdade do A e B para não A ou não B, a partir da negação. Pela lei de Morgan, A conjunção negação D, entre parênteses, A circunflexo B, é equivalente tautológico de A circunflexo, entre parênteses, não A, V, não B. Em seguida, eu utilizo a distributiva aqui. Com o mouse, ele aponta para a segunda parte da fórmula de Morgan, que com a distributiva se torna, abre parêntese, A circunflexo não A, fecha parêntese, V, entre parênteses, A circunflexo não B. Tem uma contradição. Ele indica, entre parênteses, A circunflexo não A, que é falsa. A fórmula da contradição fica 0, V, entre parênteses, A circunflexo não B. E tem um elemento neutro, o falso, ou essa proposição vai dar a própria proposição. Dessa forma, eu saio dessa expressão e chego numa expressão mais simples. O elemento falso é o 0 e a proposição é, entre parênteses, A circunflexo não B. Que significa representar o meu código do ponto de vista lógico dessa forma, ou seja, eu gero um código mais simples. A expressão inicial é A circunflexo negação D, entre parênteses, A circunflexo B. Seguindo os passos ditados pelo professor, a expressão simplificada é um elemento neutro, A circunflexo não B. O código simplificado é: se, abre dois parênteses, pressão inicial maior que pressão final, fecha parêntese, e não, abre parêntese, temperatura maior que 20, fecha dois parênteses. Faça comando 1. Se não, faça comando 2. Novo slide com a referência. Seção 1.1 do material base. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. J.L. Gerstein, 7ª edição, LTC Editora. Bom, todos esses conceitos foram retirados da seção 1.1 do nosso material base, tá? Espero que vocês estudem essa parte, tá? E com isso encerramos a nossa primeira videoaula. Univesp TV.